Ô, turminha do sexto ano, bom dia. Prometi para vocês que hoje vinha o vídeo de dica do prof. Tô gravando aqui. Hoje é domingo. Ontem tivemos a feira, a nossa mostra de ciência, cultura e tecnologia. Foi muito bacana. A turminha do sexto ano apresentou muito bonito. Eu pude tirar fotos de todos os trabalhos. Tá rodando aí no Insta da escola. Fique ligado lá. Você tem que ir lá no Insta, ó, e tem que curtir. Esse vídeo vai ser homenagem, deixa eu ver, vou pensar aqui, ao Yuri, ele é uma homenagem também à Marcela, ele também vai ser em homenagem à Laura, e vamos lá para outra sala, em homenagem ao grande William, ele é em homenagem ao Matheus, e ele é em homenagem, vamos ver, para fechar, a Nicole. Pronto. Professor, e eu? Vai ter mais vídeo, rapaz. Todo mundo vai ganhar homenagem. Vou fazer a lista de chamada aqui. Olha só. Queridos, a nossa prova ela vai começar com um texto, é um poema mais longo, e esse poema fala de um grande escritor. Vou dar mais dica, um grande escritor nordestino, eu particularmente adoro. Eu sou fãzaço desse cara. Mas é um poema que vai contando a história dele. E logo de cara, fala de onde ele é. E a pergunta é relacionada a isso. Olha aqui o meu dedo, porque você já sabe o que eu vou dizer. Leitura atenta. Vá ao texto, leia a pergunta. Volte no texto, volte na pergunta. Confirme no texto, porque tem que estar lá a resposta. Ou tem que te levar a entender e chegar à resposta, o que estiver no texto. Mas muita atenção, não tem pressa não, gente. Pra que pressa? Eu quero é atenção. Combinado? Então as primeiras perguntas, a questão de número 1, tem 3 perguntinhas relacionadas a ele, e uma eu posso dizer que é relacionada a você. Para dar mais dica, para fazer valer a pena mesmo o vídeo, eu vou te dizer mais. Na página 22 do seu livro, tá falando disso. E tem no caderno também, porque não são só esses termos que estão aqui no livro, não posso falar o que é. Porque tem mais, tem no caderno, aliás, tem no mundo inteiro e sobre o mundo inteiro. Muita atenção, porque tem uma perguntinha que é relacionada a você. Então, atenção aí. Bom, na sequência, a gente vai ter perguntinhas sobre artigo, capítulo 8 aí do seu livro. E nós sabemos os artigos definidos, o, a, os, as. E os artigos indefinidos, uns, uma, umas. Lá no seu livro, página 9, está falando dos artigos. E é importante se lembrar que os artigos, eles também se contraem, eles se juntam com termos de outras classes gramaticais. Nós fizemos isso no caderno. Vocês estranharam porque eu coloquei lá de mais a forma da. E forma mesmo, porque eu não falaria uma frase assim. Eu gosto de a casa. Não, eu diria, eu gosto da casa. Não falo de a casa. E por que essa presença do a? Porque o substantivo me pede um artigo antes dele, já que o artigo é o termo que antecede o substantivo, definindo-o ou indefinindo-o. Falei, o conceito está no seu caderno. Galera, na sequência, a gente vai ter muita pergunta sobre adjetivo. Começa lá no capítulo 9 e adjetivo vai até o capítulo 11, mas é muito fácil. O adjetivo é aquele termo utilizado para caracterizar, para especificar o substantivo. E identificar os adjetivos para você é muito tranquilo. Inclusive, o último exercício que eu passei na sala de aula está te levando a identificar. Lá no exercício que eu passei na sala, você está identificando as locuções adjetivas. São aquelas expressões formadas por mais de uma palavra, mas que têm o mesmo objetivo, de caracterizar ou de especificar. Como assim, professor? Veja bem, o professor de boné gravou o vídeo. Eu não estou falando de qualquer professor, eu estou falando de um professor específico. O professor de boné. De boné foi a expressão utilizada para especificar o professor. Tá aí uma locução adjetiva. O professor de óculos gravou o vídeo. De óculos é uma locução adjetiva.
aluno do sexto ano, cuidado, cuidado. Cuidado para não confundir locução adjetiva com o adjetivo composto. O adjetivo composto, ele é formado por um termo composto, ou seja, formado por dois radicais, mas que tem o objetivo de especificar. Muito ligado às cores, e tem no seu livro. Vou dar um exemplo. A camisa azul marinho é linda. Qual camisa que é bonita, gente? Especificamente pela frase que eu falei, azul marinho. Azul marinho é um termo composto. Como ele está adjetivando, é um adjetivo composto. Viu a diferença? Muito estudo no capítulo 9, porque fala dos adjetivos e fala muito, fala dos adjetivos simples, fala dos adjetivos pátrio ou gentílicos. Olha que interessante. Eu, por exemplo, sou natural de Contagem. Nasci lá. E sou contagiense. E as pessoas, muitos dos nossos alunos nasceram em Sete Lagoas. Eles são 7 lagoanos. Quem nasceu em Belo Horizonte é Belo Horizontino. Todos nós que nascemos em Contagem, em Belo Horizonte ou em Sete Lagoas, nascemos dentro de Minas Gerais, então somos mineiros. E somos brasileiros. E somos sul-americanos. E somos terráqueos. Bom, e tudo mais. Fique ligado, estude isso, você tem informação para ficar craque. Ainda sobre os adjetivos, eles têm a capacidade de se flexionar. E essa flexão é tratada lá no capítulo 10 e no capítulo 11. Primeiro, a flexão em gênero. Ele acompanha o substantivo, na maioria das vezes. O substantivo feminino, o adjetivo vai ser flexionado para o feminino. Mas tem algumas regras para isso. E eu quero que você estude, porque tem os adjetivos que são biformes e que são uniformes. Não se preocupem com esses nomes, não. Mas entenda a flexão. Alguns substantivos se flexionam. Como, por exemplo, o carro seguro, rua segura. Mas e o substantivo gentil? Menino gentil, menina gentil. Não se flexiona. Então, fique ligado nessas regrinhas que você já conhece e que vai saber muito bem. A mesma coisa acontece com a flexão em número. Acompanhe o substantivo, mas tem algumas regras. Falando sobre a flexão em grau, aí especificamente está lá no capítulo 11. E no capítulo 11 você vai ver que os adjetivos se flexionam em grau, nos graus comparativo e superlativo. Falando de comparativo, a palavra nos explica. São expressões adjetivas que são levadas a comparar um termo ao outro. E essa comparação ela pode determinar uma igualdade, uma superioridade ou uma inferioridade. Eu falando assim, você está se lembrando da aula, né? Posso dizer que esse vídeo é melhor do que o vídeo da Cazé TV. Melhor que essas expressões representam superioridade. Eu posso dizer que esse vídeo é tão bom quanto o vídeo do Cazé. Tão bom quanto representa uma igualdade. E eu posso dizer que esse vídeo é pior do que o do Cazé. Pior que representa uma inferioridade. Beleza? E o Cazé é top. O canal que é bom. Assisto os jogos lá sempre que posso. Galera, além do grau comparativo, nós temos o grau superlativo. Super. Essa expressão que eu expliquei para vocês, que sempre vai determinar muito, sempre vai determinar uma grandeza. Engraçado, pode determinar pouco também. Veja bem, nós temos o superlativo absoluto analítico, aquele que é formado por mais de uma palavra, com o intuito de engrandecer ou de reduzir. E nós temos o superlativo absoluto sintético. Ao invés de usarmos duas palavras, nós transformamos em uma só, mas que tem o objetivo de adjetivar, representando um acréscimo, uma grandeza. Como assim? Esse menino é muito ágil. Muito ágil. Eu utilizei duas palavras para representar a grandeza da agilidade dele. Mas eu poderia dizer com uma palavra só. Esse menino é agilíssimo. Portanto, muito ágil, superlativo absoluto, analítico. Agilíssimo, superlativo absoluto, sintético. Para você,
na página 42 do seu livro, você tem uma série de palavras que estão no superlativo absoluto sintético para você não ter dúvida. Foi uma pergunta da Melissa. Como que eu vou saber todos os superlativos? Com o tempo e com muita leitura, como eu te expliquei. Mas alguns a gente já pode olhar no livro e ir memorizando aos poucos. Tenho certeza que na prova vocês irão identificar, até porque normalmente, vou dar mais uma dica aqui, vou chutar o balde, não contem para ninguém. Se eu fosse professor de vocês, eu colocaria uma tirinha. Se é a tirinha do Armandinho na nossa sala, quem é? Cada dia é um, né? E dessa tirinha eu te pediria, identifique a expressão que foi utilizada no superlativo absoluto analítico. Coisa mais fácil do mundo, você identifica. Escreve na questão. Para fechar, é claro que eu vou cobrar na nossa avaliação questões sobre o maravilhoso livro de Maria José Dupré, que é A Ilha Perdida. Quero pedir para você conversar com seus pais, porque certamente já leram esse livro. Podem te dar spoiler e podem te contar algumas coisas. Mas, o segredo de tudo, leia muito, leia sempre. Os próximos livros serão Fruta no Ponto, da Rosena Murray. Vamos fazer um trabalho legal com ele lá na sala de aula. Então adquiram o livro e leve-o. E também o livro Godi, O Menino Chamado Liberdade, que eu particularmente gosto muito, muito, muito. Mas eu falo dele para vocês na sequência. Combinado, turminha? Então, um bom domingo para vocês. Bye, bye.